Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Gonçalves e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sistema articular, né? Dando sequência aí no nosso estudo do aparelho locomotor, naquilo que diz respeito que é a sua parte ainda passiva. Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema articular. O objetivo aqui é conceituar, definirmos quais são as principais articulações presentes no corpo, as suas classificações e algumas correlações com a clínica, ok? Então, bom estudo a todos e vamos dar início aí, então. Veja só, a primeira coisa é que sistema articular a gente pode conceituar como sendo o ponto de encontro de dois ou mais ossos ou cartilagem. Portanto, uma conexão entre quaisquer partes rígidas do esqueleto, que seja osso ou cartilagem. Isso a gente chama de articulação, também conhecido como junturas ou simplesmente juntas. As articulações, elas são divididas e classificadas de algumas maneiras. A primeira classificação é de acordo com o tecido que liga os dois ossos. Então aí nós temos o primeiro tipo de articulação, que é chamada de articulação fibrosa. A grande característica da articulação fibrosa é que a conexão entre os dois ossos é feita por um tecido fibroso. Então você tem dois ossos interligados por um tecido fibroso entre eles. Essas articulações, elas não possuem movimento, nenhum grau de liberdade de movimento. Elas são imóveis, daí serem conhecidas como sinartroses, ou seja, articulações sem nenhum tipo de movimento possível. Entre essas articulações fibrosas, nós temos as suas subdivisões. Aí nós as classificamos em suturas, sindesmose e gonfose. Vamos ver o que são cada uma dessas. O primeiro tipo de articulação fibrosa que a gente tem são as suturas. Veja, aí vocês estão vendo três tipos de suturas. Sutura serriada, porque veja, parece uma serra, uma costura, né? Localizada aí nos ossos do crânio. Sutura escamosa, que é uma sutura que a gente fala aqui em forma de bisel. Veja só, é um corte parecendo uma escama, tá? Isso aqui vai estar localizado também no crânio, na região do osso temporal. E uma sutura plana, que forma essa linha contínua ligada aí pelo tecido fibroso. A sutura entre os ossos nasais. Veja o exemplo. Sutura plana, a internasal, está aqui. Sutura do crânio, e aí você tem elas aqui dividida em coronal, que é essa sutura em forma uma coroa aqui, separando o osso frontal dos parietais. É uma sutura serreada, porque tem esse formato de serra, né? E é denominada de sutura coronal pelo seu trajeto. Nós temos aqui a sutura serreada, denominada sutura sagital, que divide os dois ossos parietais, e a sutura serriada, que a gente denomina ela de lambidoide, que é essa sutura aqui que separa os parietais do osso occipital. Aí eu tenho a sutura lambidoide. Essas suturas, elas são bem evidentes no crânio jovem. No crânio idoso, elas tendem a sumir pelo aquele processo de fusão óssea, denominado sinostose. E o outro tipo de sutura, que seria a sutura escamosa, que tem a união entre os ossos numa forma de bisel, de escama, né? Que é a parieto temporal. Só existe aqui entre o osso parietal e o osso temporal. Então aqui nós temos a estrutura escamosa. Essas suturas, elas nada mais são do que uma articulação entre um osso e outro, só que o que está conectando aí é um tecido fibroso. No recém-nascido, a gente vê ainda grande evidência desse tecido fibroso, né? O recém-nascido, a gente observa que tem aqui os ossos do crânio ainda bem separados, com a presença dos fontículos, ou fontanelas. Os antigos chamam de moleira, né? Então, algumas partes do crânio, o tecido fibroso aí que liga os ossos ainda é abundante. Com o passar do tempo, ele vai se calcificando e ele tende a sumir, ficando aí somente as suturas. O outro tipo de articulação fibrosa
é a sindesmose. Essa está localizada entre dois ossos paralelos e longos. Nós temos isso, portanto, onde nós temos dois ossos paralelos e longos, antebraço e perna. Então eu tenho aí a sindesmose radioulnar e a sindesmose tibiofibular. Interpondo esses ossos, você observa que eu tenho uma membrana interóssea. Então aqui está a principal característica de uma sindesmose. São dois ossos paralelos interconectados por uma membrana interóssea. A gonfose é bem mais estudada e detalhada no curso de odontologia, né? Mas só por título de conhecimento, é a articulação entre o dente e o seu alvéolo dentário, onde eu tenho aqui um tecido fibroso conectando o alvéolo ao dente, fixando ele aí, o chamado ligamento periodontal. Esse ligamento, com o passar da idade, ele pode ir se enfraquecendo e as pessoas acabam tendo perca de dentes, né? E também algumas agressões com produtos químicos, medicamentos, etc. Também pode levar a enfraquecimento desse ligamento periodontal e aí você vira até a perca do dente. E essa articulação, portanto, dento-alveolar, entre o dente e o alvéolo, nós chamamos essa articulação, classificamos ela como articulação fibrosa do tipo gonfose. Essas são as articulações fibrosas. Mas eu tenho também as chamadas articulações cartilagíneas ou cartilaginosas. O próprio nome já diz, o tecido que interpõe, que faz a conexão desses ossos, já não é mais fibroso, mas sim um tecido cartilaginoso. Nesse caso, essa cartilagem pode ser hialina ou fibrosa. De acordo com a cartilagem que liga os ossos, nós vamos ter uma denominação da articulação cartilaginosa. Elas possuem pouco movimento, então diferente das fibrosas que são imóveis, essas aí possuem pouco movimento e aí elas são denominadas de anfiartroses. Onde eu as localizo? Eu tenho a articulação cartilagínea denominada sincondrose, quando o tecido que liga um osso a outro é um tecido de cartilagem hialina. E aí essa sincondrose pode ser temporária, ou seja, ela vai sumir ao longo da vida, à medida que nós envelhecemos, ou ela pode ser permanente. Vamos ver aqui. Como exemplo de sincondrose temporária, eu tenho aqui a sincondrose esfeno-occipital. Então vejo o osso esfenoide, né, com o osso occipital. Essa junção, ao longo da vida, à medida que nós envelhecemos, ela tende a sumir. O osso vai se fundindo e ela tende a desaparecer. Já que a sincondrose relacionada à cartilagem epifisal, que quando nós estudamos desenvolvimento ósseo, a gente sabe que essa cartilagem é responsável pelo crescimento do osso em comprimento. Logo, ao longo da vida, ela tende a sumir e ocorre fusão aqui do osso. E aí essa sincondrose tende a desaparecer. E a sincondrose permanente, que é a articulação entre a primeira costela e o osso externo, a esternocostal. A primeira cartilagem costal aqui, ó, ligando o osso externo às costelas. As demais não são sincondroses, as demais são extremamente móveis, são consideradas sinoviais. Depois nós vamos falar sobre elas. Agora, se caso o tecido que interpõe os ossos é um tecido fibroso, eu tenho uma fibrocartilagem, na verdade, não um tecido fibroso, mas uma fibrocartilagem, eu denomino ela de sínfise. Então, sínfise é aquela articulação cartilagínea em que a cartilagem que liga os ossos é uma fibrocartilagem. Ela está localizada em estruturas na região mediana do corpo. Veja, nós temos aqui a sínfise púbica, eu tenho a união aqui dos ossos, né? Eu tenho essa união entre os ossos púbicos, aqui. Então, essa região aqui é a sínfise púbica, ok? A união entre os ossos do pubis. Eu tenho uma fibrocartilagem aqui. Atleta de futebol tem muita lesão nessa região, acaba tendo a pubite, né? Inflamação dessa cartilagem aqui. Pois bem, essa é a sínfise púbica. A outra
é a sínfise intervertebral. Na região entre os corpos vertebrais, eu tenho aqui a presença de um disco intervertebral. Esse disco ele é formado por anéis fibrosos concêntricos, esses anéis fibrosos aqui que vão em direção ao centro, e no centro eu vou ter aqui um núcleo que eu chamo aqui de núcleo pulposo, né? Aqui, ó, núcleo pulposo. Pois bem, esse disco serve exatamente para separar os corpos vertebrais e garantir um espaço intervertebral para que você possa ter aqui a saída dos nervos espinhais. E funciona como um coxim amortecedor, né? Funciona como um amortecedor de impacto, certo? Essa é a grande função desse disco intervertebral. E aí a articulação entre os corpos vertebrais, com a presença do disco aqui no meio. Então, entre os corpos vertebrais, com a presença do disco aqui no meio, eu a classifico como uma sínfise intervertebral. Olha aqui novamente os discos, o anel fibroso com os discos fibrosos, os anéis fibrosos e o núcleo pulposo aqui no meio. Esse núcleo pulposo às vezes pode se deslocar e aí forma uma herniação, o que a gente chama de hérnia de disco. Veja só, dependendo do movimento que eu faço com a coluna vertebral, eu pressiono um lado e desloco o núcleo pulposo para o outro. Se os anéis fibrosos estiverem intactos, sem problema. O problema é quando esses anéis fibrosos começam a se deteriorar, né? Aí eu posso gerar uma hérnia de disco. Veja só, aqui a gente observa, né? Onde eu tenho aqui o disco, os anéis fibrosos, e esses anéis fibrosos já estão deteriorados. Olha a herniação aqui acontecendo. Olha a compressão da raiz do nervo espinhal. Essa pessoa vai ter muitas dores. Um caso mais grave, o núcleo pulposo pode chegar a cair no canal vertebral. Aí já vai ter que fazer intervenção cirúrgica. Para nós ficarmos bastante atentos na nossa postura do dia a dia, porque as nossas posturas podem levar a problemas de coluna, né? E aí, olha, lateralização, ao invés de agachar, flexionar o tronco e levantar o peso com a carga toda na coluna. Quando eu pego um peso no chão, com esse movimento que vocês estão vendo aqui, o impacto sobre a coluna vertebral pode chegar a 15 vezes o valor do peso levantado. Então imagina, você levantando 10 quilos, você vai ter 150 na coluna vertebral. Então o ideal é que você agache, aproxime o peso do seu corpo e erga com o tronco. Bom, essas são as articulações imóveis e com pouca mobilidade. Chegamos naquelas articulações que são as articulações predominantes no corpo humano, as denominadas articulações sinoviais. Tá? A articulação sinovial ela se caracteriza por presença de um líquido sinovial, que quem já teve uma entorse de tornozelo, uma entorse de joelho ou algo assim, vai entender muito bem o que eu estou falando, porque ao que você tem aquela entorse, você acaba tendo um excesso, um extravasamento de líquido sinovial, aí sofre o edema, fica inchado, né? São articulações extremamente móveis, que nos possibilitam grandes amplitudes de movimento. Elas estão presentes predominantemente na região apendicular do esqueleto, mas também tem na região axial. Possui elementos principais, nós vamos ver quais são, e tem algumas articulações que é necessário elementos acessórios para ajudar no alinhamento e no encaixe de um osso no outro. Esses são os elementos principais. Toda articulação sinovial, ela vai ter todos esses elementos. Então, toda articulação sinovial, ela tem todos esses elementos. Se não tiver esses elementos, não é articulação sinovial, tá? Cápsula articular, cavidade, cartilagem, membrana e líquido sinovial. Vamos ver cada um desses elementos. Olha só, aqui você tem uma articulação do ombro, aonde você vê
nessa região uma cápsula de tecido fibroso envolvendo toda a articulação. Isso aqui eu chamo de cápsula articular. Olha ela aqui nesse esquema do joelho, fechando a articulação aqui. Então, isso é uma cápsula articular. Dentro eu tenho um espaço, que aqui está destacado em vermelho. Esse espaço é a cavidade articular. Então aqui você vê a diferença das demais que nós estudamos até agora. Ela não é contínua, ela é contígua, ou seja, ela tem um espaço entre um osso e outro. Nas fibrosas e nas cartilaginosas, os ossos são unidos pelo tecido. Além disso, ela tem um revestimento do osso aqui por cartilagem, que é a cartilagem articular. Essa é a cartilagem que se deteriora e aí a pessoa tem uma artrite, por exemplo, ao longo da vida. E revestindo internamente a cápsula, nós temos a membrana sinovial. Então a membrana sinovial é como se você pegasse a cápsula, virasse ela do avesso. E o seu revestimento interno é a membrana sinovial. A membrana sinovial ela é responsável por produzir o líquido sinovial. Então quando uma articulação dessa começa a se movimentar, a membrana sinovial aumenta a secreção do líquido, derrama o líquido sinovial aqui na cavidade articular e esse líquido vai lubrificar a superfície articular, lubrificando a cartilagem articular, para evitar que você tenha atrito da cartilagem e deterioramento dessa cartilagem, ok? Então o líquido sinovial é um lubrificante, é um sabão, literalmente, que se passa aqui na articulação sinovial. Veja novamente, nesse novo exemplo, ó, olha aqui, você tem a cartilagem articular revestindo a superfície óssea em contato, né? São as cartilagens articulares. Quando você fala assim, fulano teve uma artrite tão forte que teve um desgaste da cartilagem e teve que fazer uma cirurgia e colocar uma prótese. É colocar uma prótese no lugar que era uma cartilagem. Isso acontece muito. Além dessas estruturas, as articulações sinoviais elas podem ter alguns elementos que a gente chama de elementos acessórios, que vão auxiliar na articulação. Discos, meniscos e lábios ou orlas. Vamos ver o que é isso. Olha só, aqui alguns exemplos de disco. Entre a mandíbula e o osso temporal, eu tenho a articulação temporomandibular, ATM, né? Temporomandibular. Veja que eu tenho um disco aqui, um disco da ATM. Essa articulação é sinovial, só que ela precisa de um disco para auxiliar o encaixe, porque o côndilo da mandíbula é desproporcional, ok? A sua articulação aqui no osso temporal. E aí você precisa de um disco para melhorar esse encaixe. Se esse disco deslocar, a pessoa pode ter luxação de ATM. É quando a mandíbula abre e muitas vezes você não consegue voltar ela no lugar. Tem que fazer um procedimento para retorná-la no lugar. E aqui você tem também disco. Ó. Você observa aqui que é clavícula externo, externo clavicular. Nós temos um disco aqui também. E tem articulações que ao invés de disco, eu vou ter meio disco. Veja, é um disco incompleto na região medial. Aqui eu não tenho disco. Aqui você tem o tecido fibroso, formando um meio disco, na forma de meia-lua. Né? Isso aqui é um menisco, localizado na articulação do joelho. Esse é o famoso menisco. Serve para quê? Para amortecer impactos sobre a articulação do joelho e melhorar o encaixe do côndilo do fêmur no côndilo da tíbia, já que os côndilos do fêmur são significativamente maiores do que os côndilos da tíbia. Ok? Antigamente você tinha uma lesão de menisco, tirava o menisco inteiro. Hoje você vai lá e tira somente aquela parte lesionada. Olha eles aqui novamente, ó, os meniscos. Olha eles aqui, como é que eles atuam melhorando o encaixe do côndilo do fêmur no côndilo da tíbia. E também, proporcionando um melhor encaixe e estabilidade da articulação, eu tenho os chamados lábios ou orlas. Eu encontro eles na região do quadril, na articulação coxo-femoral, ou articulação do quadril, e na articulação glenohumeral, ou articulação do ombro. Veja aqui, eu tenho aqui uma orla, um lábio, aumentando a cavidade do acetábulo.
a fossa do acetábulo, para melhor abraçar aqui a cabeça do fêmur. E aqui também, como a cabeça do húmero é significativamente desproporcional à fossa glenoide, eu vou ter aqui um lábio que vai proporcionar o melhor encaixe da cabeça do húmero na fossa glenoide, lá no ombro. Aí eu falo que é uma articulação que possui um acessório, ok? Então, como acessórios principais, discos ou meniscos e lábios ou orlas. Olha novamente, outras estruturas que eu tenho na articulação sinovial para estabilizar os ossos são os chamados ligamentos. Ligamentos são estruturas que ligam um osso no outro osso. E aí eu tenho os ligamentos capsulares, que são esses ligamentos que formam a cápsula. Eu tenho os ligamentos extracapsulares, que ficam fora da cápsula. E eu posso ter ligamentos que estão dentro da cavidade articular, que eu chamo de intraarticular. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, os ligamentos cruzados da região do joelho. Além disso, eu vou ter outras estruturas associadas, que não necessariamente pertencem diretamente à articulação, mas que estão associadas à articulação e servem ali para proteger contra impactos, atritos, que são as bolsas sinoviais, as bainhas sinoviais e as bainhas fibrosas. Vamos vê-las. Veja aqui, região do ombro, eu tenho aqui uma bolsa sinovial, a bolsa subacromial, que está abaixo do acrômio. Essa bolsa ela fica cheia de líquido sinovial. Esse líquido sinovial aqui, ao encher essa bolsa, forma um coxim de amortecimento. Ela vai amortecer impactos aqui. Às vezes ela inflama. Aí você tem a famosa bursite de ombro. Pessoas que fazem movimentos amplos com o ombro pode ter um atrito aqui e levar a uma complicação, uma inflamação nessa bolsa sinovial. Ok? Então aí você vai ter o quadro caracite. É bursite mesmo, B-U-R-S-I-T-E, de bursa, tá? Então bursite, você já deve ter encontrado alguém aí ao longo da sua vida que falou que tinha bursite. Aonde tiver bolsa sinovial pode ter bursite. A mais comum é a bursite de ombro. Eu também tenho bolsas sinoviais na região do joelho, suprapatelar, infrapatelar, que são bolsas que vão amortecer aqui o impacto da patela sobre o fêmur, ok? Na região do cotovelo, eu posso ter o olecrano, e o olecrano ele tem uma bolsa em cima dele. Então, isso aqui é o chamado cotovelo de estudante. Antigamente, os estudantes ficavam assim, apoiados, né? E o cotovelo inflamava. Eu, particularmente, já tive essa inflamação após uma partida de handball e realmente sofre um edema e aí tem que fazer uma drenagem. Faz uma punção. Introduz uma agulhazinha aqui e faz a punção do excesso de líquido dessa bolsa. As bainhas sinoviais, elas revestem tendões, principalmente quando os tendões cruzam articulações. Ó. Veja aqui, os tendões dos flexores dos dedos estão cruzando as articulações, a articulação do punho. Então você tem aqui um envoltório por onde o tendão desliza dentro. Mesma coisa acontecendo aqui na região do tornozelo. Você tem tendões de músculos que vão atuar na extensão dos dedos do pé. E aí você tem aqui a bainha sinovial por onde esses tendões deslizam dentro. Ela também possui líquido sinovial e às vezes isso aqui pode sofrer um edema e forma os cistos sinoviais, aquelas bolinhas na região do punho que inflama, principalmente quem faz muito trabalho manual, às vezes aparece uma elevação cheio de líquido sinovial, né? O cisto sinovial. E bainhas fibrosas, que também estão localizadas no cruzamento de tendões por articulações, principalmente aqui tornozelo e punho, e eles servem para fixar os tendões. Ó. Isso aqui é chamado de retináculos. Tá? Então eles servem para fixar os tendões ao cruzarem as articulações aí do punho e do tornozelo. Então você tem aí as bainhas fibrosas. Olha aqui a relação entre elas.
bainha fibrosa mais externa, bainha sinovial logo abaixo e deslizando dentro da bainha sinovial, você tem o tendão, né? Então você consegue observar aqui bem isso, ó, bainha fibrosa, bainha sinovial e aqui o tendão. E as articulações sinoviais são articulações que possuem diversos movimentos, ok? Cabe aqui a gente entendê-los. Que movimentos são possíveis de ser realizados por articulações sinoviais? Lógico que nem todas as articulações vão conseguir fazer todos os movimentos, ok? Mas você consegue fazer abdução e adução. Olha, abdução é quando você afasta da linha mediana e a adução é quando você aproxima da linha mediana. E esses movimentos de adução e abdução são realizados pelos membros superiores e inferiores. Pronação e supinação. Pronação, a palma da mão ela é girada para baixo. Supinação, a palma da mão ela é girada para cima. Pronação e supinação somente no antebraço. Flexão e extensão. É o famoso dobra e estica, né? Só que o termo é flexão e extensão. Flexão, quando você diminui o ângulo articular. Extensão, quando você aumenta o ângulo articular. Circundução, quando eu giro a minha articulação e como se eu estivesse formando um cone. Circundução é permitido somente na região do ombro e quadril, ok? Circundução. É um giro completo na articulação. Retração e protração. Veja, a mandíbula é possível fazer retração quando você puxa a mandíbula para trás. E protração quando você empurra ela para frente. Tem pessoas que têm o queixo protusido, que é mais para frente. E tem outros que têm o queixo retraído, que é mais para trás. Rotação é quando você gira em cima do seu próprio eixo. A gente tem rotação de pescoço, por exemplo, né? Da articulação atlanto-axial, que tanta gente tem falado, que o dente do áxis se encaixa no atlas e aí permite esse movimento de rotação. E na região do pé, nós temos movimentos especiais. Tornozelo realiza dorsiflexão, que é quando você pega a ponta do pé e traz em direção à canela. E flexão plantar, quando você faz ponta de pé, quando você fica na ponta do pé. Isso é flexão plantar, ok? Então, dorsiflexão, eu estou puxando na ponta do meu pé em direção à tíbia. E flexão plantar, eu estou fazendo ponta de pé. Inversão e eversão. Inversão é quando eu viro a planta do pé para a região medial. Normalmente é como a maioria das vezes a gente tem entorses nesse sentido. Você está andando, pisa em falso e você faz uma inversão, aí o pé tem uma entorse. E eversão é quando eu viro a planta do pé para a região lateral. Okay? Isso é uma eversão. Isso só ocorre na região do tornozelo. Inversão e eversão. Certo? Olha, flexão e extensão. Então, aumentei o ângulo, diminui o ângulo, estendi, flexionei. Abdução, afastei o membro da linha mediana. Adução, retornei o membro para próximo da linha mediana. É o que o pessoal fala, abre e fecha, né? Só que ninguém está abrindo, ninguém está fechando. Rotação medial e rotação lateral. Por favor, não é rotação interna e rotação externa. Porque em anatomia o que é interno é dentro e externo é fora. Aqui você está girando o membro em direção à linha mediana, então rotação medial. E quando você gira em direção à lateral do corpo, para longe da linha mediana, rotação lateral. Circundução, quando você faz o movimento completo, como se estivesse executando aqui um cone. Elevação. Quando você ergue, você consegue fazer elevação de mandíbula, você consegue fazer elevação de ombro e abaixamento. Então, quando você abaixa o ombro, abaixa a mandíbula, né? Isso é elevação e abaixamento. Certo? Bom, pessoal, essa é a introdução ao estudo das articulações. No laboratório, nós vamos identificar essas estruturas aí, uma a uma. Espero que tenham gostado, bom estudo. E até o próximo, nós vamos dar continuidade com músculo na sequência.